Saudações a todos que seguem HS Edições. Aqui quem fala é Heriberto Henrique. Pessoal, aqui eu estou retomando o quadro Dica para os Autores. E a gente está com uma brincadeira muito legal lá no nosso Instagram, que é o seguinte. A gente pergunta para os autores se eles têm alguma dúvida, se eles querem alguma dica, alguma informação, algo relacionado à literatura, né? E é bem simplesinho, né? E aqui tem uma pergunta da Márcia Regina, que na verdade tem duas perguntas dela, mas eu vou responder primeiro essa, depois a gente faz outro vídeo respondendo a outra pergunta da Márcia. A pergunta dela é: qual gênero é mais fácil para iniciantes? Márcia, o gênero mais fácil para iniciantes, assim, eu poderia dizer que é crônica, eu poderia dizer que é poesia, eu poderia dizer que é romance, eu poderia dizer que é conto, eu poderia dizer que todo gênero, N coisas aqui, né? Eu sei que muitos contistas vão dizer, é fácil escrever poesia. Não existe um gênero mais fácil. Existe tudo na literatura requer estudo. Seja lá o que você for escrever. Alguns um pouco mais. Ou seja, eu não vou dizer para você que escrever um romance é fácil. Escrever um romance é bem difícil. Até porque o autor ele tem que manter a coerência do começo ao fim de mais de 100 páginas, 200 páginas de uma história. Então, é até mais fácil você fazer uma crônica, um conto, do que um romance. Aí, nessa escala, o romance eu posso dizer que ele é o mais difícil. Nos outros gêneros, eu posso dizer que a crônica talvez seja o mais fácil, porque a crônica é você expressar com bom humor, com uma sátira, com crítica, algo relacionado ao seu cotidiano, algo que aconteceu, tudo mais. Porém, as técnicas de escrita da crônica, elas são bem mais complexas do que da poesia, por exemplo. Mas depende da poesia. Porque assim, a poesia, o gênero poema, poesia, ele requer técnicas dependendo do estilo que você vai escrever. Alguns menos, né? A aldrabia, por exemplo, é bem simples, né? Ou seja, é muito fácil de você elaborar um texto de aldrabia. Já outros, por exemplo, o poema metrificado, o poema decassílabo, o poema rimado, que o pessoal costuma chamar de cordel, mas na verdade cordel é obra literária. O estilo em si é um poema metrificado pode ser 2 quartetos, pode ser 8 quartetos, na verdade, rimando, posso usar 3 tercetos, ou seja, essa poesia ela é um pouco mais complexa, ela requer muito estudo, muita técnica e muita dedicação. Ou seja, para você ver que a poesia também não é tão simples assim. Ela pode ser simples dependendo, por exemplo, como eu falei, a aldrabia é muito mais simples, mas outras técnicas de poesia são mais difíceis. Então não existe um gênero mais fácil e um gênero mais difícil. Existe o caminho que o autor deve se identificar. Eu percebi que você perguntou mais fácil para iniciante. O iniciante, primeiro ele tem que se encontrar como autor. Eu quero ser escritor. O que eu quero escrever? Eu quero ser poeta, eu quero ser cronista, eu quero ser contista, eu quero ser autor de livro infantil, eu quero escrever romances. Então ele tem que olhar para dentro dele, si mesmo, e dizer que gênero eu quero escrever. Porque não tem essa coisa, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que dominam vários gêneros, mas elas sempre vão ter, que a gente costuma chamar no empreendedorismo de carro-chefe. Ela sempre vai ter o carro-chefe. Eu posso ser um bom cronista, eu posso ser um bom contista, eu tenho muitos livros infantis, mas a poesia ela está intrínseca na minha vida, ela é minha alma em si, minha alma como escritor. Eu escrevo poesia de olho fechado, eu estudei muito e hoje em dia eu tenho minha poesia autoral, eu tenho algo que é meu, peculiar meu, eu não copio de ninguém, eu não escrevo igual a ninguém, e é isso. A poesia ela é mais simples por isso, talvez ou não. Como os outros gêneros também têm suas facetas, têm as suas simplicidades. O conto infantil, por exemplo, um microconto infantil ou conto infantil, ele tem que ser lúdico. Muitas pessoas não sabem escrever um conto lúdico e querem escrever um conto infantil. O que é que acontece? Eles escrevem um conto muito adulto, onde a criança não vai entender 90% do que está escrito, mas
ele diz que é infantil. Na cabeça do autor, para ele é um conto infantil. Então é isso aí, é meio complexo. Às vezes eu como editor, se eu for prestar uma assessoria para o autor, olha, o seu conto não é infantil. Mas às vezes o autor ele é muito cabeça dura, ele diz, eu quero que seja dito como infantil. Enfim, resumindo, é isso. Não tem um gênero mais fácil e não tem um gênero mais difícil. Alguém pode dizer que é o romance, mas talvez o romancista não diga, o cara que nasceu, às vezes, com a aptidão para escrever romance, ele vai dizer, não, para mim é fácil, eu escrevo de boa. Eu já tenho dificuldade com crônica, eu já tenho dificuldade com poesia, eu não consigo dominar as técnicas de poesia. Então, o que é difícil para um pode ser fácil para outro. Então, não há um gênero em si mais difícil e não há um gênero em si mais fácil, né? Cada gênero ele tem a sua peculiaridade de dificuldade, ele tem a sua característica difícil e tem a sua característica fácil. Entendeu? É isso. Eu acho que deu para você entender. A outra pergunta, eu faço em outro vídeo isso aí. Quem está seguindo a gente aí na EHS Edições, compartilha esse vídeo, pessoal. Deixa o seu joinha. É isso aí, isso é muito importante para trazer mais conteúdos do tipo. E é isso aí. Valeu, Márcia, pela pergunta, pela interação. Espero que você goste. É isso aí. Dá o seu joinha e compartilha também. Um abraço, shalom para todos. EHS Edições, transformando sonhos em realidade.